Aqui a gente observa pesos livres versus máquina. Beleza? Qual é a diferença? O peso livre. Movimento multiarticular realizado com cocontração dos músculos sinergéticos e antagônicos. Ou seja, a gente contrai tudo sabendo que existe uma inibição recíproca. Enquanto um está atuando, o outro está inibindo, mas eu tenho sinergistas, estabilizadores, todo mundo atuando. E eu gero movimentos em vários planos. Em muitos planos. Certo? Contribui com o aumento da estabilidade corporal, isso é indiscutível. Tá? 3. Reduz as forças de cisalhamentos antero-posterior e proporcionam menor risco osteomioarticular. Por quê? Pelo movimento de cadeia cinética fechada, dissipação de força pelo mecanismo distal por todos os segmentos corporais. E o último, produz força em toda a amplitude articular. Quando eu passo para a máquina, eu isolo mais o grupamento muscular. Então, só esse mecanismo não é errado, mas sempre é errado. É a mesma coisa. Pô, tu comeu feijão e arroz hoje. Agora, se tu comer feijão e arroz todo dia, vai dar uma merda, vai dar uma peidorreia do cacete. É isso que eu estou te falando. É a variação. Quando você isola muito a musculatura, você gera desequilíbrios e aumenta tensões, o que proporciona maior risco de lesões. Isso aqui, mano, ó, movimentos em planos fixos. Eu minimizo o estímulo do componente elástico da face do tecido conjuntivo. Também diminui e aumenta as tensões músculos tendíneos, o que favorece menor transmissão de força. Tá ali, ó. Reduz a transmissão de força. Então eu tenho um comprometimento na minha junção músculo-tendínea. O que vai favorecer, o que vai contribuir com menor transmissão de força. Aumento da força de cisalhamento antero-posterior ao contrário do pesos livres, o que proporciona maior risco de lesão. E eu vou explicar isso minuciosamente para vocês, o porquê disso. Então, meu velho, é uma situação que você, se você não apresentar variação de resistência, você vai se machucar seriamente. A segurança, você tem que gerir essa segurança. Aí fala assim, treinar descalço, não sei. Cara, então são coisas assim que eu vou, com o meu trabalho de formiguinha, eu vou tentando fazer as coisas mudarem. Mas eu espero que as pessoas também tenham consciência disso. Porque treinamento é uma coisa. Treinamento para alta performance é para pouco. Poucos vão saber conduzir isso. Não é todo mundo. Aqui a gente observa comparação do peso livre no agachamento livre contra o agachamento no Smith. O cara fala lá, tá lá no Smith. Mas aqui, em todos os músculos analisados, o peso livre foi melhor. Mas aqui seria o quê? Um educacional, um educativo. Você sai do simples e evolui para o complexo. Aqui eu tenho a segurança de estar estável. Então eu com controle, ativei, vou iniciar hoje. Eu sei que minha ênfase é core e glúteo, mas eu vou começar os movimentos de agachar na máquina, para aprender o movimento. Aprender o educativo do movimento. Beleza. E com isso eu vou ganhando o quê? Força de core, força de glúteo. Eu estou trabalhando especificamente isso. E eu vou evoluindo da máquina para o peso livre. Isso é natural. O peso livre é notório que você vai exigir muito mais disso aqui para você evitar isso aqui, ó, antero, posterior, látero, lateral. Então isso aqui tem que estar uma pedra. E ali você observa peso livre, tibial anterior, gastrocnêmio, vasto lateral, vasto medial, bíceps femoral, reto abdominal e eretores espinhais. Em todos os músculos analisados, que é a barra preta, todos foram superiores no peso livre em ativação do que na máquina. Todos, numa sequência lógica. Todos vão ter mais eficiência. Então vou começar com peso livre. Como é que você vai começar com uma pessoa com peso livre se ela tem o core
o glúteo fraco, ela tem baixa mobilidade de coluna torácica, ela tem um pé plano, o tornozelo dela é hiperprona, o joelho faz um valgo dinâmico. Você tá maluco. Começa na porra do peso da máquina e evolui para o peso livre. Em quantas semanas eu tenho resposta positiva? Fala alto, bota para fora. 3, porra. Numa frequência de quanto tempo? De quantos minutos por semana? 150 a 200 minutos por semana. Qual é o mínimo de dose? Qual o mínimo de dose? Faça seu mínimo necessário. Qual é o mínimo? 15 minutos, porra. Por dia não deu tempo. E o que você utilizaria nesses 15 minutos? Exercícios de complexidade, agachamento e terra. Meteu 3 séries, 4 séries de agachamento, 4 séries de deadlift. Acabou o treino, pô, mas você preparou antes. Faça seu mínimo necessário. Aí vem esse estudo aí bacana pra caraca, eu sempre gosto de citar ele pra galera ficar com ele fixado no cérebro. Pegou os amigos do bodybuilding. Pegou o agachamento em 5 diferentes movimentos. Olha o afundo aqui. Afundo, paralelo back squat até 90 graus, front squat, back squat sumô e back squat com rotação externa. O que teve menor ação do glúteo, o que todo mundo pede para fazer. O full back squat. Quer ter glúteo? Cola a bunda no chão. Pô, o resultado foi totalmente ao contrário. Então, aqui, o que os caras olharam? Justamente isso aqui, ó. Fase ascendente a barra branca e fase descendente a barra preta. Olha aqui, ó. Tanto na ascendente quanto na descendente, o full back squat foi o que menor recrutou o glúteo, tanto o máximo quanto o glúteo médio. Os dois. O que recrutou mais o glúteo foi o front back squat, como a gente já tinha mostrado lá atrás, com exercícios clínicos. Aqui, ó. E ele apresenta uma equiparação, uma igualdade, tanto na fase de ascendência quanto na fase de descendência. Ele mantém quase igual a mesma ativação do glúteo. Para quê? Para justamente você desloca, tá aqui, por exemplo, kettlebell. Então o kettlebell vai tendenciar o quê? Você aumentou o peso para cá. Então você já deslocou o centro da massa. Eu vou ter que ter o glúteo ativado para quê? Para manter a estabilidade do meu quadril, pô. Então tanto na fase de ascendência quanto na fase de descendência, ele vai ter um recrutamento para manter esse quadril estável, evitar esse movimento aqui. E mais o quê? A ativação do core pra caraca. Para no movimento você evitar principalmente o quê? A flexão lateral do tronco. Efeito de 8 semanas de treinamento com peso livre, com treinamento com máquina. Na força e na potência. Não tem negociação. Os dois são cadeia cinética fechada? Ambos. Mas só que um tá crânio caudal e o outro está no horizontal. Um está vencendo o tempo todo a resistência, usando pra caraca core e glúteo. E o outro está aqui, ó, sentadão, só empurrando. Aí o que eles observaram? Squat jump e contra movement jump. Analisadores de potência, teste de análise de potência. Quando a gente vai aqui para o agachamento, ó, melhora de 14% em 8 semanas. No leg press, melhora de 5%. No squat jump. Quando a gente vai para o contra movement jump, né, a gente tem a melhora de quase 14%, enquanto no leg press só 3%. Aí eu vou te falar, porra, e essa performance aí? Na máquina? É isso, é mais estético. Tá entendendo? Tem um efeito mais estético na parada.